Graça e paz, igreja. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus permaneça constantemente dentro das nossas vidas. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Lucas, no capítulo 7 de Lucas, do versículo 36 até o 50, onde nós iremos fazer uma breve meditação sobre essa palavra. Você que também nos acompanha aí pela live, se você puder estar com sua Bíblia, será realmente uma forma de você poder realmente acompanhar de perto a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Eu estou na NVI. Amém? Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na sua casa, ou seja, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, ou seja, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, em pensamento íntegro: se este fosse profeta, falando que Jesus não era profeta, e na verdade ele não sabia de nada, bem saberia quem é esse tipo de mulher. É esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu, ele disse, sabendo de todas as suas coisas e seus pensamentos: Simão, esse fariseu chamava-se Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Aí ele perguntou: qual deles, portanto, o amará mais? Então o Simão, fariseu, respondeu: penso que é aquele com quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo que a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que tem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram
a se dizer entre si: quem que é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Feche seus olhos por um instante. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por conceder, pela sua permissão, que eu estou aqui, Senhor. Eu não sou digno de nada, sou realmente menos do que deveria ser e mais daquilo que poderia ser. Que o seu amor verdadeiro e real nos constranja e que o teu Santo Espírito toque em cada palavra. Eu não tenho isso comigo, Senhor, se não for pela tua permissão e pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, como é possível surpreender a Deus? É um slogan que eu coloquei comigo. É a pergunta, né? O tema. Como é possível surpreender a Deus? Será que isso é possível de verdade? A pergunta que é: será que podemos realmente surpreender a Deus? Agora, ensinar a Deus não é ser surpreendido por informação nova, mas é de se agradar profundamente de atitudes espirituais que revelam a nossa fé, que revelam a fé da pessoa. Um arrependimento de amor genuíno. O que nós podemos dizer é que Deus conhece tudo. Ele sabe o que nós passamos lá no início, o que nós estamos vivendo e que nós iremos passar lá no fundão lá. Ele sabe do nosso dia de nascimento e o dia da nossa morte. Como que podemos surpreender a Deus? Aí você fica pensando, faz uma pergunta para você: como que eu posso surpreender a Deus? Se Ele sabe de tudo. Então aí que vem a história. Aí que nós temos que realmente nos fazermos condizentes com a sua palavra. Se nós vivemos hoje numa cultura obcecada de surpreender pessoas, plateias, amigos, né? A gente faz uma festa, ela quer surpreender todo mundo. É uma maravilha. E aí, presentes, atitudes. Mas surge sempre uma pergunta importante: é possível surpreender a Deus com toda a sua, ou seja, com toda a nossa arrogância, com os nossos pecados, com as nossas mentiras, com as nossas distrações, com aquela nossa falsidade que às vezes temos, por muitas vezes, né? Estamos todos imbuídos nesse rolo todo aí. Agora, a Escritura afirma que Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. É importante isso, sim. Nada ali escapa, nada pega desprevenido. Contudo, a palavra diz que revela que no texto de Lucas 7, que acabamos de ver, encontramos uma cena poderosa, uma mulher anônima, pecadora, conhecida da cidade, faz algo que muda o ambiente, confronta religiosos, revela o coração de Deus. Deus não é surpreendido no sentido humano, Ele é onisciente, eterno e soberano. Como podemos ver em Atos 15, 18, a palavra diz: conhecidos por Deus são todas as suas obras, desde a eternidade. Deus não se impressiona com os nossos rituais, com aquilo que fazemos, que sabemos que abrimos o culto em oração, depois louvamos, depois temos a pregação. Ele não vai se surpreender com isso, porque é uma coisa que nós estamos fazendo determinadamente, muitos de coração, e muitos apenas indo como vai, né? Vai como vai. Aí é que realmente vem o processo.
a Escritura afirma que Deus não é surpreendido no sentido humano, mas Ele é onisciente. Deus, eis a palavra que diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso está escrito em 1 Samuel 15, 22. Porque Ele vai se agradar daquilo que você faz em melhor para Ele, que é justamente a obediência. A aplicação da obediência em secreto, fidelidade quando você não recebe aplausos, integridade quando não há, assim, aquele prejuízo pessoal. Aí nós fazemos uma pergunta: depois de tudo isso que você fez em secreto na sua vida, no seu momento, na oração, em tudo que você está fazendo, a pergunta vem: então, será que lá no nosso secreto, como estamos? Será que nós estamos realmente servindo a Deus como Ele pede? Como Ele nos exige? Porque Deus exige que você seja daquele jeito. Mas nós não somos. Vocês sabem muito bem. Aqui, aos olhos dos irmãos, você é santo. Mas na sua casa, na convivência do mundo, você mostra aquelas garras, né? Uns dizem garras de tamanduá, abraça o irmão por trás e enfia nas costas. Mas não é isso. Não é no sentido de nós darmos palavrões, contendas ou fofocas, mas no sentido de que nós realmente não estamos de acordo com o segmento da palavra de Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso está em Jó 13:15. Deus se agrada daquilo que você tem dentro de você, que é a fé, na qual que você extraiu quando o conheceu. Amar e abençoar e revelar o caráter do Pai, a aplicação de adorar no vale, continuar crendo com circunstâncias que gritam ao contrário. É interessante porque essa parte de Jó aí, ele estava ferrado já, né? Estava lá, perdeu tudo. O cara estava lá no caco, cheirando podre. E ele teve a incumbência de dizer essa palavra, que chegou a ele: ainda que ele me mate, nele esperarei. Pergunta: como está o nosso tempo de adorar a Deus? Pouco, médio ou muito? Será que nós estamos esperando no Senhor de verdade? Será que o nosso tempo é para isso? Ou nós estamos realmente fazendo com que o nosso tempo seja para esperar coisas materiais, coisas deste mundo? Deus não rejeita um coração quebrantado. Ao coração quebrantado, contrito, não despreza o Senhor. Isso está em Salmo 51:17. E a pergunta é assim: a confissão sincera, o abandono do pecado, o desejo real de transformação, diz assim: será que temos praticado de forma sincera e de verdade o abandono dos nossos pecados? Será que não temos carregado conosco? Às vezes a gente pergunta para nós mesmos, né? Senhor, me perdoa pelos pecados que eu lembro e aqueles que eu não lembro. Existe pecados que a gente não lembra? Existe. Existe. Por isso que você tem que sempre dizer o que está encoberto e o que está encoberto. Porque tem coisas, às vezes, que você passou. Ainda mais a pessoa quando vai chegando na idade, que nem eu, né? Você começa a esquecer tudo. Eu vou colocar, em vez de, às vezes, de colocar o café lá no micro-ondas, eu vou colocar no armário. Eu falei: mas pera, estou fazendo alguma coisa errada. E é isso, gente. Não adianta, a nossa mente é traiçoeira. Se ela é traiçoeira para os pequenos detalhes, já imaginou para a grandeza de Deus, que está ali. Nós sabemos que Ele existe, Ele está. Será que Deus está aqui? Está aí com a pastora, está ali com o Alisson, está lá. Deus está ali com o Cleito, né? Com o Rogério.
Deus está presente em todos os lugares, porque Ele é onisciente. E assim nós devemos ter uma condição de falar que amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, Mateus 22, 37. Quando escolhemos ir além do básico, da rotina religiosa, glorificarmos a Deus, nós temos uma aplicação que é o devocional consistente. Nós devemos fazer isso sem impedimento. Meus irmãos, se você não atenta para isso, você nunca chega ao resultado. Você pode ver a Bíblia na sua frente, mas você falar assim, eu preciso fazer um devocional agora, que seja 3 minutos, 2 minutos, isso não vai matar você. Isso, inclusive, vai te fortalecer para o dia. Não é aquele negócio de pescar, versículo, né? Não, esse aqui, acho que hoje é o meu dia, esse aqui é. Que nem horóscopo, não é isso. É você pegar a palavra e fazer um devocional de você, para a sua família e para você. E aí que eu digo, a pergunta, se não conseguimos amar a Deus, como iremos amar o nosso próximo? Ah, que coisa, hein? Engraçado. Uma época da minha vida eu queria dizer, Senhor, eu te amo. Eu não conseguia. Jesus, eu te amo. Eu não conseguia. Espírito Santo, eu te amo. Eu não conseguia. Por que será? Porque quanto mais distante você está de Deus, mais você não quer Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem o fator de afago com o Senhor. E para você falar para Deus que você ama Ele, você precisa estar bem. Porque se você não estiver bem com Ele, você não fala isso não. Porque você fica com vergonha. De verdade, gente. Verdade, meus irmãos. Você fica com vergonha de chegar e falar para Deus que ama Ele, sabendo que você é um safado. Não dá, né? É muito difícil isso. Mas por isso mesmo, em João 4, 23 e 24, na RC, a palavra diz, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa o que o adorem em espírito e em verdade. Se nós realmente formos fazer um parâmetro aqui, principalmente daquela mulher, né, que enxugou os pés de Jesus com as suas lágrimas que estavam caindo, nós podemos dizer que o fariseu convida Jesus, mas não o honra. Podemos dizer que é possível estar perto de Jesus assim, distante dele no coração. Ou seja, você pode falar que está com Jesus. Essa é a grande realidade. Nós vemos o caso do fariseu. O fariseu, Jesus entrou, o que ele fez? Ele não beijou Jesus, ele não deu água para Jesus, ele não lavou os pés de Jesus, ele não deu um abraço em Jesus. E isso aí nós fazemos todo dia. Todo dia você prefere cuspir às vezes na cara de Jesus do que dar todo esse apoio para ele. Quando você levanta de manhã, coisa mais importante, não se preocupe com nada. Às vezes a gente está com vontade de fazer um xixi, vai lá e faz um xixi normal, tudo bem. Mas não se incomode com mais nada, cama, essas coisas, café, essas coisas, não se incomode. Ajoelha. Ora, faça o seu primeiro momento com Deus. É a sua ligação, gente. Do que é afinal que nós vivemos? Será que nós vivemos o nosso alimento espiritual? Qual que é? Qual que é o nosso alimento espiritual? É oração, gente. Se você não se alimentar de oração, você não vai chegar lá e falar, oh, que café gostoso. Estou comendo um panetone, um pãozinho aqui com presunto, um cafezinho bacana, né? Aqui tem um pedaço de bolo também. Ó. Então, você não se alimenta, o seu corpo não fica satisfeito, né? Você come uma fruta.
Agora, para Jesus, o que você faz, né? Você vai lá, não se incomoda com ele, não faz nada. E nessa verdade toda, isso aí tem que ser diariamente, não só na hora de você levantar, na hora de deitar também. Agora, se você puder orar de hora em hora, melhor ainda. Se você tiver em espírito e verdade, você está perto do Senhor. Dizendo que com formalidade, não com devoção, é possível realmente nós estarmos em devoção, perto do Senhor. E aqui vem uma palavra. Deus se agrada quando alguém se entrega sem reservas. Ah, Senhor, não, eu acho que eu não... Você fica sempre naquela, né? Ah, não, porque não vai dar. Não, gente, se entrega. É como o noivo, né, a noiva se entrega para o noivo e os dois estão ali juntos se amando. É a coisa mais bonita que tem. Se Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva, gente. Nós temos que se entregar para Ele, no sentido espiritual. Essa que é a verdade. Ele vai ver você de que jeito? Ele vai ver você, mas noiva tem que estar adornada, né? Tem que estar linda, tem que estar bonita, tem que condizer com aquilo, tem que ter química. Os caras falam, tem que ter química, química. Qual que é a química do crente com Jesus? Comunhão, obediência, se preservar. A hora que vem a aprovação, você, não, sai fora. É assim mesmo, sai fora, fuja daqui. Em Mateus 6, 14 e 15, porque se vocês perdoarem as pessoas que te ofendem, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês também não os perdoará as ofensas de vocês. Dizendo a tudo isso, Deus não é impressionado por posição religiosa, daquilo que servimos aqui. Mas Ele se agrada do verdadeiro arrependimento genuíno com amor sacrificial. E para finalizar, você realmente quer surpreender a Deus? De verdade? Então vou te dar a receita aqui. É tão simples. Vou dizer como que se faz. Obedeça sem cessar. Se pecar, se arrependa. E o busque todos os dias, de todo o seu coração, o tempo todo. De todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de tudo aquilo que você possa dar a Ele. Nós falamos isso em relativo a Deus, mas Jesus é Deus, e é a Ele que nós devemos tudo isso, porque foi Ele que derramou o seu sangue, que nos salvou, que nos deu remissão de pecados, que nos colocou hoje nessa condição que nós estamos aqui. É como eu disse no começo da oração que eu estava fazendo. Quantos não gostariam de estar aqui conosco hoje? E onde eles estão? Lá na sepultura. Ou estão pagando coisas que não devem, por ser pessoas que fizeram coisas erradas. Então, meus irmãos, surpreenda a Deus. Obedeça. É a coisa mais importante para você surpreender Ele todos os dias. Quando você obedece, a surpresa vem. E Ele se agrada. Fique essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.